Connosco em estúdio estão o Dr. José Carlos Marques, docente da Universidade da Madeira, e o Dr. Pedro Campos, do Centro do Madeira Interactive Technologies Institute, mais conhecido por MITI. Começamos já por definir o que é então este MITI que surgiu da parceria entre a UMA e a Universidade de Carnegie Mellon. Bom, eu quando me perguntam costumo dizer, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Quando me perguntam acerca do MITI, costumo dizer que é um dos melhores locais ao nível da Europa para se fazer investigação na área das tecnologias interativas. E nós queremos transformá-lo em algo ainda melhor. Nós queremos que nos próximos 5, 6, 7 anos toda a gente queira fazer investigação e estudar em programas de pós-graduação nesta área aqui na Madeira. Claro que formalmente o MITI não é mais do que a materialização institucional resultante da parceria entre a Universidade da Madeira e a Universidade Norte-Americana de Carnegie Mellon. E, enfim, tem várias missões e várias áreas. É um centro muito multidisciplinar que pretende, enfim, beber um pouco da filosofia de Carnegie Mellon, daquela aspiração de fazer projetos que conseguem realmente mudar o mundo para melhor. E muitas vezes os alunos vêm cheios dessa ambição, que eu acho também é uma coisa que faz muita falta no nosso sistema de ensino superior nacional, que é promover e dar voz a essa ambição, porque nós achamos que também sem isso não se consegue chegar a lado nenhum. E, na minha opinião, é extremamente importante haver uma coisa como o MITI aqui na região. Por exemplo, sabemos que existem mapas e estudos, sob a forma, às vezes, de mapas, que mostram que os indicadores de atividade económica encontram-se fortemente correlacionados com uma coisa que é fracamente vivida em Portugal, que é a propriedade intelectual. E o que é a propriedade intelectual? São as marcas, são as patentes, são as ideias, são os modelos, são os novos produtos, os novos serviços, sobretudo nas áreas tecnológicas, que resultam de atividades de investigação. E nós achamos que com um instituto como o MITI, aqui na Madeira, existe a possibilidade, e isso tem acontecido, temos vários exemplos e vários casos de sucesso, existe a possibilidade de criar um efeito reprodutor na economia, que segue um efeito de arrastamento e que nos consegue colocar no caminho, no ideal da tal ideia da Singapura do Atlântico. E, portanto, o MITI é a materialização desse ideal. Que tipos de formação é que a DAD, é que o MITI oferece? Consegue fazer-nos uma contextualização? Sim, o MITI atualmente, para além de suportar os programas de doutoramento em Engenharia Informática, sob a forma de alunos bolseiros que lá estudam e trabalham, tem essencialmente 3 programas de pós-graduação. São o mestrado em Engenharia Informática, que já havia, o mestrado profissional de grau duplo com a Carnegie Mellon em Interação Humano-Computador e ainda o mestrado em Tecnologias do Entretenimento. Eu acho que destes 3 casos o mais paradigmático é o do mestrado em Interação Humano-Computador, que é único a nível europeu. Não existe mais nenhum que funcione desta forma. Portanto, há bocado a falar de inovação, esta é realmente uma inovação que nós temos. Tipicamente nós misturamos os alunos. Há alunos com formações base em psicologia, design, multimédia, informática, programação. E também são alunos de diferentes nacionalidades. Portanto, os alunos do estrangeiro aprendem muito com os locais, os nossos locais também aprendem bastante com os estrangeiros. Com os estrangeiros. Outra das riquezas do MITI é realmente vocês terem várias parcerias com empresas. Em que contextos é que surgem estas parcerias? É em todas as vossas formações ou somente no mestrado de Interação Humano-Computador? Como é que se estabelecem estas parcerias? Pois, as parcerias tipicamente surgem de 2 formas. Na copromoção de projetos de investigação aplicada
envolvendo várias empresas que querem desenvolver novos produtos baseados em novas ideias de investigação, e o MITI entra como entidade de investigação associada a esse projeto. A outra forma é nos próprios mestrados. Por exemplo, no mestrado em Interação Humano-Computador, os alunos não fazem uma tese de mestrado normal, convencional, como se faz no resto da Europa. Eles passam um ano patrocinados por uma empresa do mundo real, e trabalham num projeto end-to-end, isto é, do princípio até ao fim. E com isso desenvolvem muitas aptidões que vão muito para lá do que os livros e do que a teoria ensina. E por outro lado, as empresas, com esta parceria, aspiram a ter novos produtos e novos serviços sem os quais, não estando assentes em ideias de investigação, não seriam capazes de competir globalmente, ou se calhar não Isto é algo surgiria. que já tem sido hábito no Norte da América. Nos Estados Unidos isso é uma prática comum. Se nós falarmos com um miúdo norte-americano e compararmos a mesma conversa com um miúdo europeu, ou com um miúdo português, nós vemos que há uma grande diferença que já vem do ADN. Eles sabem vender os seus produtos. Eles percebem mesmo de modelos de negócio. Porque isto é gente que começa a vender limonada logo aos 15 anos. E talvez um pouco dessa cultura que já é inata, que já nasce com eles, se possa, e aliás tem vindo a aprender pelos nossos. E são coisas que podem ser depois valorizadas também pelos futuros empregadores. Já vamos falar logo de seguida de algumas das coisas que o empregador valoriza. Por enquanto vamos ver a rubrica Na Uma, o curso de Bioquímica. A maior parte dos alunos que chegam ao curso de Bioquímica vêm através do Concurso Nacional de Acesso. Portanto, são jovens que acabaram o 12º ano e que pretendem, de facto, ingressar num curso de uma área científica. Temos muita gente que, de facto, gostaria de fazer um curso de Química, mas como a Universidade, neste momento, não oferece o curso de Química, optam por uma área que seja relativamente mais próxima, que neste momento é a área da Bioquímica. Eu costumo dizer que a Bioquímica é a Biologia, mas vista por dentro, ou seja, vista a nível molecular. Como é que as coisas acontecem, que transformações é que ocorrem dentro das células, que moléculas é que lá existem que permitam, de facto, que os organismos se desenvolvam. Portanto, a maior parte dos nossos alunos são gente altamente curiosa. E eu costumo dizer, o cientista é aquela pessoa que tem a criança dentro de si, que passa a vida a perguntar porquê. Portanto, para além do curso das vias normais do acesso, temos também o concurso através dos maiores de 23, que ultimamente temos tido pelo menos 2 ou 3 alunos por ano que vêm por essa via, portanto, pessoas que a maior parte delas já estão a trabalhar, que sentem a necessidade de uma formação mais específica dentro de uma determinada área e vêm ter connosco por esses motivos. O curso tem várias áreas científicas obrigatórias, sendo a Bioquímica a área principal. No entanto, tem também várias unidades curriculares da área de Química, tem várias unidades curriculares da área da Biologia, tem as cadeiras de formação geral, que são obrigatórias em toda a universidade, e tem 2 ou 3 unidades curriculares da área de Matemática, como é absolutamente normal que numa área científica sejam necessárias, e daí integramos não só uma matemática geral, como integramos cadeiras na área de computação, portanto, mais ligadas à informática, e a parte de estatística, que é fundamental. Com uma licenciatura de Bolonha, portanto, com uma licenciatura de 3 anos, não posso dizer que seja uma pessoa que esteja automaticamente habilitada a fazer investigação de uma forma direta. Para isso será necessário, de facto, enverdar por uma formação mais avançada a nível de mestrado. Portanto, tem uma visão mais técnica dos assuntos.
E temos muita gente que está a trabalhar, por exemplo, em áreas de ambiente, como seja hectares e coisas assim do género, em que há muita transformação química e bioquímica a nível das indústrias alimentares, porque eles saem daqui com uma boa preparação em química analítica e em química de uma forma geral, e tudo quanto seja processos biotecnológicos, portanto em tudo quanto seja empresas, por exemplo, de cariz biotecnológico, é uma das possibilidades que os nossos alunos têm de não só de procurar trabalho nas empresas que já existem, como acima de tudo, eu não me canso de dizer isto, como de constituírem as suas próprias empresas. Nos últimos anos temos sentido uma grande melhoria em termos da qualidade dos alunos que nos chegam. Gente muito entusiasta, gente que tem vontade de facto de fazer coisas e fazer coisas novas, e geralmente todos eles têm chegado à conclusão que de facto fazer o curso não basta e procuram um mestrado, na medida do possível. Nós temos, e a Universidade tem tido esse cuidado, apesar do mestrado nesta área não ser obrigatório do ponto de vista profissional, é de facto uma necessidade que os alunos têm considerado, e portanto temos conseguido que as propinas do mestrado sejam iguais às propinas da licenciatura. Isso para os nossos estudantes tem sido bastante importante, porque uma das coisas que muitas vezes os afasta dos mestrados é precisamente o facto das propinas serem bastante elevadas. Aqui neste momento não é, e temos alguma esperança de que continue a não ser. Voltamos à conversa com os nossos convidados, professor José Carlos Marques e professor Pedro Campos. Professor José Carlos Marques, há pouco falávamos realmente destas parcerias que o MITI tinha com empresas, e hoje cada vez mais existem outras competências que são valorizadas pelos patrões. O que é que realmente é valorizado? Que competências é que os jovens e menos jovens devem realmente destacar para agradar ao mercado de trabalho? Não existe um caminho único, não era fácil. Todos podiam percorrer o mesmo caminho. Eu penso que temos que encarar as empresas em primeiro lugar, porque as empresas não são instituições de beneficência, não dão emprego porque têm pena dos desempregados. As empresas têm problemas a resolver e contratam as pessoas para resolver esses problemas. E, portanto, as pessoas que são contratadas têm que ter as soluções para resolver esses problemas. E, portanto, a formação até ao fim da universidade, ou até ao nível que tem que ser, para encontrar as ferramentas adequadas para apresentar nessas soluções. E eu muitas vezes digo aos meus alunos que quando há uma turma, por mais pequenina que seja, tenha 20 alunos, não é? De bioquímica, por exemplo, que foi o que se falou agora, há 20 alunos que sabem a mesma coisa. Portanto, se a empresa quer e há 20 a concorrer, vai entrar aquele que conseguir diferenciar-se para melhor em relação aos outros. Não é talvez o que tem melhor média, não é o que tem, sei lá, sabe mais línguas, não há uma competência específica, mas ele tem que se destacar, porque senão há 20 que têm as mesmas competências e, portanto, a empresa vai escolher tentar encontrar aquele que melhor solução traz. O que é que as pessoas podem fazer para que consigam efetivamente destacar-se dos outros? E talvez também serem mais eficazes na procura de emprego. E eu penso que cada vez é mais importante que o próprio aluno saiba construir a sua própria formação. Porque, por exemplo, quando se vai à universidade não é tão fácil dar uma informação específica ou adaptada a cada aluno. Mas cada aluno deve complementar aquilo que é as suas próprias necessidades. E eu costumo dizer, por exemplo, um exemplo típico é, neste momento, há muito poucos alunos que estudam línguas, porque estudam inglês, toda a gente sabe inglês, e portanto o inglês dá para dar a volta ao mundo, é verdade, mas dá para dar a volta ao mundo em turismo, se for a trabalhar e tiver mais uma língua, ele faz a diferença. E, portanto, não é saber inglês. O saber inglês já não faz a diferença em relação aos colegas. É quem sabe mais uma língua. E, portanto, é essa diferença que cada aluno deve procurar para encontrar mais facilmente o seu caminho. Há pouco falávamos com os outros convidados em alargar os horizontes. É isso que tem que acontecer com os nossos alunos. Não podem ficar pela formação base, têm que, se calhar, querer mais para depois poderem se adaptar às necessidades que o mercado de trabalho tem. É claro,
E eu acho que o exemplo típico é que quando a gente fala com pessoas mais antigas e que com a quarta classe sabiam os rios todos de Portugal, etc., porque naquela altura, até aos 10 anos, tinha que se aprender tudo que se iria utilizar durante o resto da vida. E agora falamos cada vez mais de uma aprendizagem ao longo da vida, quer dizer, não acaba nem na escola, nem na universidade. E, portanto, as pessoas voltam a vir à universidade à procura das ferramentas ou daquela formação que ainda precisa para ir mais longe. E esse é um certo objetivo. Uma complementaridade daquilo que existe, uma diferenciação em relação aos outros e depois também ter uma noção daquilo que é importante na sociedade que se insere, não é? Quer dizer, querer trabalhar na madeira para toda a vida será diferente, ou as perspectivas serão diferentes de dizer assim, não, eu durante 10 anos vou trabalhar seja onde for, porque não no Brasil, porque não na Austrália, porque vou aprender outras coisas e depois venho para a Madeira trazer a minha experiência. Estas perspectivas têm que ser encaradas. O próprio professor tem esse exemplo, depois da sua formação saiu da sua terra e depois então regressou à Madeira. É verdade, portanto, e ainda me condiciona, penso que toda a minha maneira de encarar a situação profissional. Eu costumo dizer que 3 dias depois de defender a minha tese de licenciatura estava a caminho da Suíça e voltei 5 anos depois, não é? Portanto, parte dessa formação foi lá. E aprendi a ser muito mais pragmático em termos de saber o que é que se quer. Os meus filhos já terminaram a universidade e lembro-me que no fim da universidade o objetivo é quanto é que vou ter emprego, vou ganhar, quanto é que eu vou ganhar? E eu dizia muitas vezes, o problema não é quanto é que vais ganhar ao sair da universidade, o problema é quanto é que tu queres ganhar quando tiveres 30 anos. E para ganhares isso, se tiveres um nível baixo, será mais fácil. Se puseres a fasquia alta, tens que perguntar, e o que é que eu tenho que fazer para lá chegar? Não é? E, portanto, tem que se trabalhar para se atingir esses objetivos, essa é a base. Ainda há pouco o Dr. José Carlos Marques falava que as pessoas que estão à procura de emprego têm que ser as soluções para as empresas. E eu pegava aqui um pouco no que os nossos 2 convidados disseram, e eu pegava no MITI, uma notícia na comunicação social que é de 2 milhões para a empresa nascida no MITI. Realmente, estes jovens que tiraram a sua formação no MITI tinham a solução para esta empresa, não é assim? Sim, essa empresa nasceu de um Capstone Project, que é o tal projeto de fim de curso que eu falava. Se não me engano, uma aluna portuguesa, um canadiano e um alemão. E ela, por exemplo, era da psicologia, quer dizer, estava no centro de emprego. Foi resgatada pelo professor Nuno e nesse projeto eles desenvolveram um novo serviço global para microfinança ou microfinanciamento de empresas. E fundaram a empresa e semana passada tivemos essa ótima notícia que 2 milhões de dólares de financiamento é uma coisa que não é fácil para um recém-licenciado, para um recém-pós-graduado. Já se conseguem ver os primeiros frutos da investigação através do MITI. Sim, foi como eu disse, investigação gera emprego, investigação gera ideias, gera patentes, patentes geram propriedade intelectual gera crescimento económico. É garantido. Nós não podemos estar à espera do Ministro das Finanças. Vamos tirar disto. Denota que estes alunos e esta fusão de nacionalidades depois dão realmente frutos com maior sucesso. Portanto, não é o facto de ir ali ao Instituto, tirar uma licenciatura e depois, se calhar, ir procurar emprego. Eles ali percorrem outros caminhos que depois levam a notícias como esta dos 2 milhões de dólares para a tal empresa. Exatamente. Eles têm de ser sujeitos aos obstáculos, às dificuldades. Eles sabem disso, eles próprios já vêm, como eu disse há pouco, com esse ADN. E sem haver isso, nós não... E isto implica uma profunda alteração ao sistema de ensino superior que nós temos na Europa. Até nem é só em Portugal, é mesmo na Europa. E os obstáculos estão lá para garantir que só passam os que conseguem mesmo fundar empresas, criar bons produtos, criar bons serviços. E isso tem sido extremamente importante no MITI. Se a formação não for feita nesse sentido,
não dá frutos. É realmente um exemplo de um caso de sucesso entre os muitos que esperamos. Estamos a chegar ao final da nossa conversa. Professor José Carlos, que conselhos daria àqueles que estão em casa à procura de emprego? O que é que mais podem fazer? Eu prometeria falar em dois aspectos que são complementares. Muitas vezes os alunos, os pais, nós todos como sociedade temos a tendência a dizer que o desemprego é culpa dos políticos ou culpa dos governos ou assim. Nós sabemos que, por exemplo, ainda recentemente uma empresa alemã que fechou a empresa em Portugal e foi para a Tunísia, não tem a ver nem com as universidades, nem com os políticos, nem nada. Portanto, a primeira coisa que há a ver é que cada um tem que construir o seu caminho e saber onde é que quer chegar. Se não sabe onde chegar, também não vai a lado nenhum. E depois, esse é o primeiro conselho a fazer. Quais são os objetivos que cada um tem como seu projeto pessoal? Onde é que se vê trabalhar e o que é que se vê fazer para chegar lá? Está à espera do que o governo, ou seja, assim, a dar-lhe esse emprego será difícil. Mas eu acho que os políticos ou as entidades também têm o seu papel. E o seu papel é uma definição a largo prazo. Não podem ser responsabilizados pelo emprego imediato, mas têm que ser responsabilizados porque é que queremos, por exemplo, para a Madeira ser... O que é que a Madeira vai ser daqui a 10 ou 20 anos? E, por exemplo, o exemplo é o MIT. Porque é uma das coisas que a Madeira quer ser daqui a 10 ou 20 anos, ter valências nessa área. Procurem ser as soluções. Exatamente. Se calhar há mais uma ou duas áreas que têm que surgir, e essa é as entidades que têm, porque não são individualmente, não é possível das criar, mas são as entidades a criar para criar o futuro dos próximos trabalhadores. Agradeço muito a vossa presença aqui no Pátio dos Estudantes. Quanto a si, deixo com palavras e números.